Unidade 2. Cultura. A pluralidade na expressão humana. Aula 9.2. Conteúdo. Romantismo no Brasil. Contexto histórico e características. Habilidade: identificar características do romantismo em textos. Olá, saudações! Língua portuguesa. Língua portuguesa é gramática, língua portuguesa é literatura, língua portuguesa é produção textual. E falando em produção textual, nós temos em especial uma delas, que são as cantigas. Você se recorda de alguma cantiga? Muito comuns na infância também, não é isso? Olha só então, cantigas populares. Vamos falar um pouquinho sobre elas, observem. Olha o que temos aí então. São as cantigas, cantiga de roda também, presente na vida de muitos de nós, não é? É bem provável que você, eu creio que quase todos nós tenhamos tido contato em algum momento com as cantigas. E é interessante, sabe o que é bem interessante? É que elas estão presentes de diversas formas no nosso dia a dia. Inclusive, se você tiver a oportunidade e quiser fazer isto, você pode também observar que é possível fazer uma pesquisa a respeito dela em uma determinada região. É possível que você vá perguntar para senhoras, senhores, os idosos de uma comunidade, de um grupo, e eles com certeza poderão apresentar outras que possivelmente você não conheça, que eu também não conheça. Então é uma oportunidade também, caso você goste, queira fazer isso, é uma oportunidade de você fazer uma pesquisa na região em que você mora, para saber aquelas que eram cantadas em outros tempos. Porque elas são, sim, um tipo de canção popular, não é verdade? E estão muito relacionadas à brincadeira, por exemplo. Tais músicas fazem parte do folclore brasileiro, não é? E além de ser uma letra simples de memorizar, como você deve saber, apresentam rimas, algumas delas, tem as repetições, não é isso? Os trocadilhos, isso também faz parte de toda a brincadeira. Então fica aí uma sugestão também, caso você queira, caso você tenha a oportunidade, de verificar cantigas que fazem parte de alguma forma da região onde você mora, tá bom? Então fica aí, pensa um pouquinho sobre isso. Você conhece algumas com certeza, muitas delas estiveram presentes ali na nossa infância, no nosso dia a dia. Você agora mesmo deve estar lembrando de algumas delas, né? Já deve ter resgatado na tua memória algumas das cantigas que fizeram parte ali da sua infância, da sua adolescência, por que não, da juventude também. Então, uma fonte bem interessante para nós buscarmos ainda mais as cantigas são os nossos idosos, idosas, do lugar onde nós moramos, não é isso? Então fica aí uma orientação. Agora mudando de cantiga, né, falando um pouco mais agora, observa aí o nosso coração sendo apresentado para você, e hoje está muito na moda, né, o famoso coraçãozinho, jogador faz o coraçãozinho, né, uma cantora, enfim, o público em geral. Agora, muito comum também, quando nós falamos em amor, coração, são os poemas, né? Os poemas são muito lembrados, né? São lembrados também. E nós queremos saber, olha, poemas, músicas, né? Os jogadores, enfim, muita gente, os cantores, nós no dia a dia, até de forma irônica às vezes, fazemos o coração para outra pessoa, mas o coração está muito associado a ser romântico, não é isso? Ao romantismo está muito associado. E nós queremos fazer uma pergunta para você. O que é ser romântico? Já pensou um pouco sobre isso? O coração está na moda aí hoje, usamos muito, com muita frequência, sempre fizemos uso dele, né? Hoje também fazemos. Mas o que é ser romântico para você, né? Já tinha parado para pensar sobre o que é ser romântico? Romântico. O que vem à tua mente quando nós falamos em ser romântico, por exemplo?
está diretamente associada ao coração ou tem mais algumas informações também que são possíveis de ser pensadas? Então vai pensando aí um pouquinho sobre isso. O que é ser romântico para você especialmente? O que é ser romântico? O que você consegue resgatar? A palavra romantismo traz o que à tua mente? Não sei, são diversas situações. Mas fica o nosso convite para você pensar. O que é ser romântico? Porque, dependendo da época, e aí você, quando for falar, vai dar a sua versão também, dependendo da época, pode ter sido diferente. Olha uma imagem que nós temos muito fortemente associada. O jovem Werther, né? Na Europa, um grande sucesso. Então, durante a aula, nós vamos constantemente resgatar a imagem dele e nós vamos observar também o que tem a ver com o romantismo ainda mais, tá bom? Porque quando nós falamos em romantismo, nós falamos em uma escola literária. No Brasil, especialmente, começamos lá no quinhentismo, né? Os jesuítas, a literatura de informação, por exemplo, o quinhentismo também, e basicamente, no início, era uma literatura de catequese. Era muito utilizada a literatura para também, como diz a história ali, evangelizar, catequizar. Catequizar, na verdade, é o termo que aparece. Catequizar, não é isso? Então era usado também com teatro e outros recursos também. Foi uma literatura de formação, como é muito utilizada, muito apresentando a terra. Temos algumas obras ali também, mas poucas. O que nós temos é mais uma literatura de formação. A literatura dos jesuítas também é assim apresentada. Saindo então ali do quinhentismo, olha só como nós vamos avançando aí para a literatura. Nós chegamos em um outro momento, que é o barroco. O que você lembra a respeito do barroco? Nós estamos saindo do quinhentismo, literatura de informação, para informar a coroa portuguesa, o que acontecia nas novas terras. A literatura dos jesuítas, dos padres jesuítas, produziram alguns textos. Então nós saímos daí, o Brasil ainda sendo povoado, como nós ouvimos constantemente. E chegamos em um outro momento depois, que é o barroco. Já uma coisa mais constituída, povoados mais firmados, não é isso? A história nos diz isso. E o que você lembra a respeito do barroco? Saindo do quinhentismo para o barroco, o que você lembra a respeito dele? O que o barroco traz de lembrança, de informações que você tem? O que você lembra sobre o barroco? Pouco, muito, nada? Olha, vamos retomar um pouquinho também para avançarmos ainda mais para o romantismo. Vamos fazer primeiro uma viagem para chegarmos no romantismo, tá bom? Olha o barroco aí. O homem do barroco é isso aí, olha. Olha o que diz os versos aí. Essa questão de viver o aqui, o agora, e ao mesmo tempo ficar buscando ali o transcendente, buscando o divino, buscando ali recorrentemente, né, a Deus. A igreja tinha uma influência muito forte, não é? Muito forte. Então, a literatura traz isso aí também. O que nós queremos dizer? É que nós temos um momento na vida, na história, em que a literatura vai associando o sentimento. Era assim que vivia, né? A igreja tinha uma alta influência na época. E o que acontece? De alguma forma eles tinham que ficar por ali, observando o sentimento, queriam viver de forma, alguns dizem, desregrada mesmo, mas ao mesmo tempo sabiam que tinham que recorrer constantemente ao divino. E olha, esse poema ele é bem interessante para o momento. Pequei, Senhor, mas não porquei pecado da vossa alta clemência, clemência, ou melhor, eu me afastei, em outras palavras. E aí ele continua, né? Vós tem a perdoar, mais empenhado, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Olha como ele se comportava. Ele sabia que tinha uma vida que não estava de acordo com a orientação, mas ao mesmo tempo ele recorria constantemente. E ele diz, cobrai-a, Senhor, não queirais, pastor divino, perder a ovelha que sou, a ovelha desgarrada que sou. Então nós temos o homem do barroco, na época, muito associado ao sentimento da época, um homem ali do conflito, ele vivia em conflito. Tá? Vivia ali num conflito, ser terreno, buscar a salvação, como era muito comum. Então o homem do barroco vive assim, olha, vive assim,
Nós começamos lá no quinhentismo, literatura de formação, literatura dos jesuítas, aí nós chegamos no barroco. O barroco é o conflito. É o conflito. A hora quer viver aquela coisa ali, desregrada, a hora ele tem que recorrer. Barroco, olha só. Olha como a literatura vem acompanhando o pensamento da sociedade, o pensamento da época. E nós chegamos no homem Árcade. Olha a imagem bonita que nós temos aí. Né? Quem é o homem Árcade agora? Olha só. Ele já, segundo os poetas, é aquele retorno, né? O homem se encontra quando está em contato com a natureza. Quando ele está em contato com o ambiente natural. O retorno ao campo, como eles pregavam. Então, nós estamos saindo do homem, do barroco, aquele conflito. Barroco, conflito. E nós vamos entrando no arcadismo. O arcadismo, não, peraí, é a calma, a tranquilidade. Ali praticamente começam as produções, tá? Então, o barroco, conflito. A sociedade vivia isso também. Depois os Árcades vêm pregando uma calmaria, a paz, a tranquilidade, o retorno ao campo. É lá no campo que o homem se realiza. E sabe o que é interessante? Que mesmo hoje nós encontramos trechos de músicas que retratam bem esses momentos. Uma delas, Vitor e Léo, retrata bem esse pensamento Árcade. O sertanejo, mais aquele pensado no campo, não o sertanejo universitário. O universitário é mais a ação da cidade, não é? Ou aquele rapaz que é do campo e saiu do campo, foi para a cidade e conseguiu progredir. O sertanejo universitário fica mais neste universo. Já o sertanejo, como nós falamos, ou as modas de viola, o modão, né? O modão de viola também, já retrata o homem no campo. E Vitor e Léo conseguiram, de alguma forma, retratar um pouco desse pensamento do arcadismo. Vamos ver. Olha o que temos aí, então. É um pensamento. O que nós queremos é que você observe. A literatura tem muito desse momento da sociedade. Você já vai perceber isso melhor quando nós chegarmos ali no romantismo. Por que nós estamos fazendo essa associação do homem e do seu momento ali na sociedade? Já estamos no arcadismo agora. O barroco é conflito. Nós já estamos no arcadismo agora, como apresenta a letra. Moro no lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão. Olha como isso te traz essa questão da calmaria que é pregada pelo Árcade. Eu tenho tudo aqui. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor. Olha só, a amada. Olha a amada. Também no arcadismo, nós tínhamos essa questão da amada, tá? A questão do amor. E aí nós vamos prosseguindo aí, e aí nós temos o que agora? Vitor e Léo aí também, e nós temos um trechinho da canção para você associar ainda mais. Nós estamos associando o sentimento, o pensamento do homem na sociedade, associando a música também. Nós começamos onde? Lá no quinhentismo, literatura de informação, literatura dos jesuítas para catequizar ou para informar a coroa. Aí nós fomos para o barroco, conflito. Senhor, eu sou um pecador, Senhor, mas não permita que esta ovelha desgarrada saia do teu domínio, da tua proteção, Senhor. Aí vem para o arcadismo, Vitor e Léo, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. É isso que o arcadismo vem trazendo. Ele nos convida a essa reflexão, a esse retorno ao campo. E nós vamos chegar no romantismo agora. Literatura de informação, jesuítas, barroco, arcadismo, romantismo primeira geração. Olha o que nós temos aí. Olha a primeira geração. Nós estamos ali no ambiente do arcadismo. O arcadismo dominando ali o pensamento. E de repente vem a primeira geração e diz: eu estou longe da minha terra. A maioria ia estudar em Portugal, também por isso. Eles iam estudar em Portugal. Aí o que acontecia? É o seguinte, olha. Dava saudade da terra, não é verdade? Você já ficou distante de um lugar, da sua cidade, da sua localidade, por um tempo? Bateu aquela saudade? Não é verdade? Acontece isso. Olha o que acontece então. Aí eles começam. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha a saudade.
As aves que aqui gorjeiam, aqui onde eles estão, em Portugal, não gorjeiam como lá no Brasil. Que maravilha, que saudade. Essa é a primeira geração, tá? Olha, recapitulando. Literatura de informação, jesuítas, informava a coroa, produzia texto para catequizar o nativo, tá bom? Depois, o barroco, o que é o barroco? O barroco é o conflito. É o conflito. Eu quero viver aqui da forma como eu quiser, mas eu recorro a Deus constantemente. Depois vem o arcadismo. Que vida boa, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, não é assim? Sou eu no caminho do meu sertão. E agora vem a primeira geração que está distante do Brasil. Aí aperta a saudade. Não permita, Deus, que eu morra, Deus. Sem que eu volte lá para o meu Brasil, para a minha terra. Sem que eu desfrute os primores, Deus. Que eu não encontro aqui onde eu estou, longe da minha terra. A maioria distante do Brasil. Porque lá na Europa que tudo acontecia. E as famílias com recursos mandavam os filhos para lá estudar. E o sabiá, a natureza, é um dos grandes símbolos da primeira geração. Primeira geração é a natureza, é a saudade. Olha só, de novo. Literatura de formação, jesuítas, barroco é o conflito, arcadismo é o retorno à natureza. Primeira geração do romantismo é a natureza, mas a saudade da terra. E de repente assim fica o cenário. Nós saímos de um momento literário e vamos passar para o outro. E agora o que vemos é isso. A escuridão, a penumbra, o medo talvez? Não sabemos. Sabemos que o ser agora, o poeta, se encontra em outro momento. E o que a penumbra, a escuridão, o que tudo isso representa para o outro momento, para o segmento, para o seguir da literatura, do momento literário? A letra que vamos analisar agora diz muito sobre o momento, sobre a continuidade de tudo que está acontecendo na literatura. Vamos analisar a letra. E aí está. Nós estávamos lá onde? Lá no primeira geração, a natureza, a saudade da terra. E agora vem a segunda geração. O que é a segunda geração? É o estado de espírito. A primeira geração é a natureza, é a saudade, é a exaltação da pátria. Agora vem a segunda geração. Por isso nós começamos com o jovem Werther. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta. A solidão não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir. Olha que interessante. Não consegui. Eu já não tenho paz. Olha que interessante. Nós saímos então da primeira geração, que era a natureza, a exaltação da pátria, o sabiá, e agora estamos entrando numa questão de estado de espírito. E olha como se apresenta. É muito importante que você observe que sempre tem essa questão do estado de espírito. A sociedade que acontece e o poeta e a produção literária. Agora ele diz que depois que alguém foi embora, olha que interessante. Quem foi que entrou agora? Sai a natureza, sai a exaltação da pátria e entra quem agora? A solidão. E ela não só entra, ela tranca a porta. E ela não só tranca a porta pelo estado de espírito, ela não o deixa mais. Ele tenta fugir daquela situação, ele tenta sair, não consegue e a paz desaparece. E continua. Olha o estado de espírito dele agora. Percebeu como muitas letras trazem o seguinte? Olha só. Elas trazem o pensamento que nós estamos vivendo. É por isso que hoje você ouve muito a sofrência, será? O quanto isso traz do estado de espírito do homem hoje? Não sabemos. Mas ele continua. A solidão chegou, a solidão entrou, a solidão fechou a porta, ele não consegue sair.
E ele diz que até o sorriso dele fica sem graça. Olha como se encontra agora o homem da segunda geração. A tristeza em meu olhar. Olha como se encontra o homem que produz a literatura nesta época. O que ele vai fazer para esquecer aquela pessoa que foi embora? O que ele vai fazer para não sofrer? O que ele faz para ela voltar? O que era o arcadismo? O que era o barroco, aliás? Lembra o barroco? O barroco era o quê? A indecisão, o conflito. Aí nós vamos para o arcadismo. O arcadismo é a calmaria, a natureza. Nós vamos para a primeira geração. E o que diz a primeira geração? Exaltação da pátria, a saudade. Não é verdade? Ei, nós estamos na segunda geração. O que eu vou fazer para te esquecer? Já percebeu o estado de espírito dele, não foi? Como é que o homem da segunda geração está, então? Ele está bem? Ele está mal? Ele está desesperado? O que você acha? Barroco, conflito, arcadismo, retorno à natureza, o campo, lá que a vida é legal, segundo os Árcades. Primeira geração, exaltação da natureza. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, desde que eu morra, sem que eu volte para lá. Todo mundo em Portugal lá. E aí vem a segunda geração. Por isso, novamente, o jovem Werther. Olha aí. Olha a nossa imagem novamente. Ele aparece. E ele diz muito, daqui a pouco ele vai dizer muito. Coitado do poeta da segunda geração, gente. Esse sentimento aí que está dominando, coitado. A vida vazia, saudade sua. Olha só como está o dia. Não é mais aquele dia alegre. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Nada. Agora, ó, é dia nublado, vento gelado, noite sem lua, depois que você foi embora. Então ele se encontra perturbado, a segunda geração. Coitado, não é? A vida vazia de sentimento. Noite sem sono. No abandono mesmo. Não só no abandono. No abandono, eu não aguento. O que vai acontecer, hein? Você acompanhou a letra? Tudo ali é de sofrimento. Sofrimento, sofrimento. Aí ele diz que no abandono ele não aguenta. O que esse cara vai fazer, hein? Vamos ver? Olha aí o que vai acontecer. Aí eles mergulham no sentimentalismo exagerado, no pessimismo doentio. E qual é a vontade deles? É vida vazia. Saudades tua, dia nublado, vento gelado, noite, 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 sem lua. É Bruno e Marrone mesmo. Percebeu como eles trazem o sentimento da segunda geração? Quando você quiser lembrar a segunda geração, você vai lembrar de Bruno e Marrone. Agora, olha que interessante, eles querem fugir da realidade, eles querem sair dali. Os problemas sociais estão ali e perturbam o cara da segunda geração. Não é mais minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não é mais não. Agora é uma discussão social, os problemas que estão presentes na sociedade da época. E é o sentimentalismo exagerado, é o pessimismo doentio, e eles querem fugir da realidade. Tem mais, tem mais. O extremo subjetivismo. Agora não é mais a natureza, não é mais o sofrimento do barroco, não é mais o retorno à natureza do Árcade, agora é o eu. Eu sofro, eu morro. Obscuridade, mal do século. Olha só, no abandono eu não aguento. É a frase que vai fazer sentido a partir de agora. No abandono eu não aguento. Agora, sabe o que é interessante? Olha o que pode acontecer também. As coisas estão ruins. Aí, de repente, na escuridão, na obscuridade, no sofrimento, ele vem e ainda faz isso. Sabe por que acontece isso? Olha o que acontece na segunda geração, vamos ver. Por que ele fica fora de si? Ele começa a procurar lugares escuros, sombrios, úmidos.
Lembra? No abandono, eu não aguento. Ele não atinge, então, a plenitude de sua juventude. Eles começam a morrer cedo. A morte começa a chegar mais cedo. Por quê? A vida que eles levavam, lugares escuros, sombrios, lugares doentios. À noite, como válvula de escape. No abandono eu não aguento. O que significa o no abandono eu não aguento? Aí começam a recorrer à morte. Percebeu? Percebeu? No abandono eu não aguento. O que significa isso? Olha o que significa. A subjetividade agora é o eu. Ei, o que é a primeira geração? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita desde que eu morra sem que eu volte para lá. Estavam na Europa estudando, aperfeiçoando os conhecimentos, nada contra. Agora é o mundo interior. Olha que interessante essa frase. O que se passa nas profundezas do indivíduo. No abandono, eu não aguento. Revelando uma visão trágica da existência. Como nós dizemos, o bicho pegou. Olha esse poema aí que maravilhoso. Bem segunda geração. É bem segunda geração. Leia, por favor, leia. Ele é bem segunda geração. Outros cantores também, outros cantores foram por aí. No abandono eu não aguento. O que acontece então? Morro por ti. Na minha aurora, a dor do coração, a dor mais forte, a dor de um desengano me devora. Sem que última esperança me conforte, eu que outrora vivia, eu sinto agora morte no coração. Nos olhos, morte. Eita, segunda geração, não veio para brincar não. A primeira é a natureza, lembra? Exaltação da pátria, os elementos da natureza. Aí de repente o que acontece, meu amado? A segunda geração vem com isso. No abandono eu não aguento. Vida vazia, saudade tua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento. Aí começa esse sentimento aí negativista mesmo. Porque era aquilo que dominava. Por isso, jovem Werther, ele tem muito a ver com isso. Influenciou muito na Europa e a nossa geração aqui no Brasil também não foi diferente. Vamos ver a letra então, olha aí. Segunda geração. Foi tão bom te ter, foi só te querer, foi tão bom te ter em mim. O que é que eu faço sem você? Assim que se encontra o homem desnorteado, louco, fora de si. Sou louco por você, não há ninguém. E eles continuam. Olha aí, ó. Essa entrega ao sofrimento. E novamente, sabe o que é interessante? No abandono eu não aguento, no abandono eu não aguento. Sem teu abraço, eu não sei viver. Percebeu? Então o que nós queremos apresentar é o seguinte. Muito do que é produzido na literatura tem a ver com o momento, com o sentimento da época. Novamente, quem é o homem lá no barroco? Quem é o homem lá no barroco? O que é o homem no barroco? O homem no barroco é o conflito. Eu quero aqui aproveitar o que me oferece o mundo, mas eu não posso me esquecer que eu tenho que buscar o divino, a Deus, constantemente. Por isso ele vive esse conflito. Aí vem o homem do Árcade. A natureza lá é legal, viver no ambiente, no campo, é lá que o homem se encontra, tudo bacana. Aí vem a primeira geração na Europa, estavam longe do Brasil, e a saudade imperava. Então vinham as produções. Minha terra tem palmeira, não permita desde que eu morra, sem que eu volte para lá, eu quero ver o sabiá cantar. Assim que vivia o sentimento, a saudade. Aí vem a segunda geração. Quem é a segunda geração? É o sofrimento. Nós queremos que você consiga situar cada momento perfeitamente. O barroco, o que é o barroco? Começa ali no barroco. A literatura de informação é literatura de catequese, como chamamos. Literatura de informação, informar a coroa o que estava acontecendo nas novas terras conquistadas, descobertas. Não é? Aí nós vamos para o barroco, que é o conflito. O homem no seu conflito.
Vamos para o arcadismo. O homem retornando à natureza porque é lá que ele se sente bem. Que vida boa, que vida boa. Vitor e Léo. Aí vem lá a primeira geração, a saudade, a natureza, a exaltação da pátria. Segunda geração, o sofrimento. E eles chegam mesmo à morte. Vivem pouco. O sofrimento domina, o sentimento da época. E o jovem Werther, na Europa, foi responsável por isso em muita parte. Ele se mata, né? E muitos jovens seguiram a ideia ali. E isso dominou a literatura, isso trouxe para a literatura esse sentimento, que é como diz lá Bruno e Marrone, não é verdade? Não abandono, eu não aguento. É assim que se sente também o homem naquele momento. Ou sem teu abraço eu não sei viver. E eles buscam mesmo a questão da morte, eles levavam adiante mesmo. Então, o que nós queremos? Que você consiga situar cada momento, primeiramente. Ainda temos a terceira geração que vamos conversar assim, mas a segunda e a primeira geração, percebeu? A primeira é a natureza, a exaltação, a pátria. Na segunda, nós temos o quê? O sofrimento. No abandono, eu não sei viver. Romantismo. É isso, tá bom? Estamos começando assim a conversar sobre o romantismo e ainda falta a terceira geração que vamos explorar sim, tá bom?